Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Pedro, como a Luciane já apresentou. Eu tenho o prazer de estar aqui hoje recebendo três desses convidados que têm puxado esse tema de discutir uma atuação focada no impacto em resolver problemas ambientais e sociais com a utilização do poder de organizações. Então, eu tenho a honra de estar aqui hoje com o Carlos Nobre, com a Márcia Massotti, com a Tarsila Ursini, para discutir esse tema numa estrutura que vai passar, primeiro, por cada um deles e cada um delas, falando um pouquinho sobre como elas enxergam esse tema e como elas têm trabalhado para alimentar essa pauta, para depois a gente abrir para algumas perguntas daqui da organização e de algumas perguntas de vocês que a gente vai endereçar para eles. Então, espero que vocês aproveitem e tenham a felicidade, assim como eu estou tendo, de depois de alguns dias assistindo as palestras, de estar aqui hoje guiando as perguntas. Então, para a gente ir começando, eu vou convidar para a gente ir nessa ordem. Primeiro pelo Carlos, depois pela Márcia e com a Tarsila, com a Tarsila e depois a Márcia em terceiro. Que a gente fale um pouco, eu queria que vocês três falassem, lógico, se apresentando, contando um pouquinho da história de vocês. A Lu já contou um pouquinho do trabalho, mas que vocês possam apresentar e contar a história de vocês nesses 10 minutos iniciais, com essa principal pergunta do é possível? Dá para fazer? A gente está avançando nesse tema, o que a gente construiu ao longo dos anos, o que vocês construíram ao longo dos anos, está tendo avanço e a gente está tendo, de fato, essa resposta se é possível essa atuação. Então, Carlos, vou te convidar para iniciar essa conversa com esses 10 minutos, se você quiser se apresentar e começar a tratar desse tema, desses avanços que a gente tem durante os últimos anos e se você acha possível que a gente tenha essa atuação de fato buscando e entregando resultados positivos. Bom dia, Pedro, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu sou um cientista da área clima, de Amazônia, mudanças climáticas, e tenho trabalhado muito durante a minha carreira, que já tem 45 anos, com assuntos amazônicos, mas também com os aspectos de mudanças climáticas globalmente e também seus impactos no Brasil e como atuar, como responder a esse talvez o maior desafio da humanidade, ou talvez até o maior desafio do Homo sapiens, né? Nunca em 250 mil anos, vamos dizer assim, desde que existe nós como espécie biológica evoluímos, o planeta nunca esteve tão ameaçado. Então nós temos realmente essa geração não tem mais nenhum minuto a perder. Nós temos que tomar ações muito urgentes para evitar um colapso biológico, mas não só biológico, um colapso climático também no planeta Terra. E é, logicamente, muito importante que as organizações, que o setor privado entenda os riscos e atue para reduzir esses riscos, ou, diríamos otimisticamente, para eliminar esses riscos, né? Qual é a atuação socioambiental? Eu participei esse ano pela primeira vez do Fórum Econômico Mundial na cidade suíça de Davos, nos Alpes. E o fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, que de fato era a comemoração de 50 anos do Fórum Econômico Mundial. E ele fez um discurso inaugural que nos inspirou muito, quando ele diz: a partir de agora, o Fórum foi criado muito para entender as relações econômicas, o papel dos investimentos, dos acionistas, era muito voltado sempre, historicamente, para os acionistas do moderno capitalismo. Mas nessa reunião, agora em janeiro, ele falou: não, o fórum agora não pode mais ser voltado para os acionistas. O fórum tem que ser voltado para todos,
para todos os atores da sociedade moderna, em inglês, stakeholders. E foi um discurso muito emocionante, percebendo o risco que o planeta está correndo. Na análise de risco do Fórum Econômico Mundial, os 5 primeiros temas eram todos ligados com o meio ambiente, com o clima, com os desastres naturais, com os riscos à biodiversidade, os extremos climáticos, secas e inundações. Então, isso já é uma preocupação global de todos os setores, e é muito importante que as organizações, todas as organizações, mas especialmente as organizações do setor privado, relacionadas diretamente com a economia, que elas coloquem essa redução do risco como um dos objetivos primordiais de atuação. As organizações hoje, no capitalismo moderno, elas não podem colocar o lucro, puramente o lucro, como o número 1. O lucro tem que ser decorrente de uma ação responsável perante o planeta, perante todos os consumidores, perante mesmo os não consumidores, os demais habitantes do planeta, e também perante toda a vida do planeta, né? Nós, logicamente, falamos muito do risco climático, porque o risco climático, ele não é algo de solução imediata. É muito diferente, por exemplo, o risco climático de alguma coisa como a Covid-19. Toda a ciência está direcionada a achar vacina, muitas estão já em fase avançada de teste, e todos acreditam que em menos de um ano, grande parte da população mundial estará vacinada, e esse vírus, ele entra no rol de inúmeros outros patógenos, vírus, e, vamos dizer assim, entre aspas, vencemos essa ameaça seríssima à saúde humana. As mudanças climáticas, infelizmente, não existe uma solução desse tipo, uma vacina, vamos dizer assim, simbolicamente falando. As mudanças climáticas, elas estarão conosco por muitas e muitas gerações. Talvez até por centenas de anos, para não dizer milênios. Lhes dou um exemplo simples. Se nós atingirmos os objetivos do Acordo de Paris e não deixarmos a temperatura global ultrapassar 2 graus de aumento, já aumentamos 1,1 graus até 2020. Estamos realmente muito próximos dessa meta do Acordo de Paris. O Acordo de Paris destaca que o ideal é que não passasse de 1,5 graus, mas parece muito difícil atingir 1,5 graus. Então, vamos dizer 2 graus. Com 2 graus, o nível do mar vai continuar aumentando por séculos, séculos e séculos. A última vez que o planeta esteve numa temperatura um pouco superior à de hoje no planeta Terra foi 120 mil anos atrás, no último período interglacial. Nós estamos vivendo um período interglacial. Por alguns milhões de anos, a Terra vive esses 2 períodos, interglacial, vamos dizer assim, uns 10 a 20 mil anos, e depois um período de glaciação, mais frio, que pode durar até 80 mil anos. E o último interglacial, a Terra estava cerca de 1 grau mais quente do que hoje, ela atingiu 1 grau mais quente. O nível do mar chegou a subir 7 metros. Então, se nós conseguirmos atingir o Acordo de Paris, em 1000 a 2 até 3 mil anos, o nível do mar vai subir 7 metros, ou mais. Isso significa que, através do derretimento das geleiras da Groenlândia e da Antártica, e várias outras que já estão derretendo, dos Alpes, dos Andes, a sociedade humana, com um aumento de 7 metros do nível do mar, é muito diferente. As zonas costeiras serão completamente diferentes. Esse aumento do nível do mar significa o desaparecimento de inúmeras cidades costeiras, Nova York
muitas outras. A Holanda praticamente vai ficar embaixo do mar. Então, quer dizer, é só para lhes dizer por que mudanças climáticas é diferente de uma coisa como a Covid-19, que a ciência moderna busca uma solução e pode encontrar a solução. Mudanças climáticas, não existe solução a curto prazo e nem a médio prazo. Portanto, por quê? Porque essas moléculas que nós lançamos na atmosfera, que têm essa propriedade física de reter o calor, os gases de efeito estufa, como o gás carbônico, e uma molécula de gás carbônico dura, em média, 150 anos na atmosfera. 15% do gás carbônico que nós estamos emitindo hoje pode ficar mais de 1000 anos na atmosfera. Por isso é que é tão urgente acharmos ou reduzirmos o risco futuro. Não temos que parar as emissões, temos que zerar as emissões. Para o Acordo de Paris, nós teríamos que zerar as emissões nesse século para 1,5 grau no máximo, zerar as emissões até 2050. Para isso, nós precisamos reduzir a metade das emissões até 2030, depois, novamente, a metade até 2040 e chegarmos a zero, quase zero em 2050. E na segunda metade desse século, buscar retirar muito do gás carbônico que está na atmosfera, por exemplo, através do crescimento de árvores. Então, essa questão das mudanças climáticas, ela coloca uma responsabilidade de um outro mundo, um mundo que nós não conhecemos desde a primeira Revolução Industrial, ou mesmo desde o surgimento da agricultura, uma agricultura que vem existindo há milhares de anos e que é uma agricultura que diminuiu muito a quantidade de árvores, né? Nós já tivemos 6 trilhões de árvores no planeta e depois milhares de anos de agricultura, principalmente nos últimos 100 anos, com enorme crescimento da população mundial. Passamos de 2 bilhões na virada do século XIX para o século XX e estamos hoje com 7,4 bilhões. Então, houve uma enorme expansão da agricultura. Então, quer dizer, no total, nós já cortamos 3 trilhões de árvores. Então, também na segunda parte desse século, nós temos que nos movermos por uma agricultura moderna, a agricultura do século XXI, a chamada agricultura regenerativa, que restaura os biomas. Isso é muito importante e as empresas, as organizações empresariais têm que ter uma pauta muito voltada para a sustentabilidade, para essas trajetórias. E eu entro agora nos meus últimos 5 minutos falando um pouco do Brasil. O Brasil é um país que até alguns anos atrás, quando ele conseguiu reduzir muito o desmatamento da Amazônia, 2012, 2013, 2014, nós passamos de mais de 20 mil quilômetros quadrados desmatados em 2004, 2005, e passamos a 4.500 quilômetros em 2012, depois subiu um pouquinho a 5 mil até 2014. O Brasil, naquela época, foi o país que mais reduziu emissões no mundo. Nós deixamos de emitir gases, a floresta é queimada, a floresta é decomposta, todo aquele carbono vira gás carbônico e vai para a atmosfera. E era um país que mais reduziu emissões. E um grande exemplo, nos tornamos um exemplo para o mundo tropical. Nos tornamos um exemplo, durante aquele período, 2005 a 2014, dobramos a produção de carne e grãos vindo da Amazônia. Quer dizer, não existe nenhuma relação entre produção e desmatamento. Nós podemos aumentar muito a produção de alimentos, de grãos, de carne, com uma área muito menor do que nós utilizamos hoje. A pecuária brasileira é de baixíssima produtividade. Por exemplo, o próprio governador Helder Barbalho, ele comunica isso. A produtividade da pecuária no estado do Pará é baixíssima, 0,9 cabeças de gado por hectare, cerca de 90 quilos de carne por hectare por ano. O potencial facilmente atingível é 400, 500 quilos. Então, quer dizer, nós temos que nos movermos, e há, por exemplo, exemplos belíssimos no Brasil. Eu digo 3 aqui: a Liga do Araguaia e a Fazenda Roncador, no Mato Grosso, há décadas produzem altíssima produtividade de carne sem usar fogo e
restaurando vegetação. E também a Fazenda Santa Brigada no Goiás. E há muitas outras, mas infelizmente ainda é um número pequeno perto do tamanho da pecuária brasileira, que é o principal vetor do desmatamento, das queimadas. É isso que nós temos visto explodir desde 2019. Em 2020, um ano muito seco, queimadas no Cerrado, a maior queimada já registrada no Pantanal, com a enorme ameaça à vida no Pantanal, e queimadas também que continuam aumentando na Amazônia. E também um grande desmatamento continua esse ano na Amazônia. Então, um enorme desafio é nós mudarmos radicalmente a nossa agricultura, de fato, praticarmos a agricultura do século XXI, que usa muito menos área, é mais periurbana, é verticalizada, usa modernas tecnologias e é muito mais produtiva. E nós temos exemplos no Brasil. Então, o setor privado, a maior trajetória que o Brasil tem que caminhar é mudarmos a agricultura do Brasil. 70% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil vem da pecuária, da agricultura e do desmatamento. Diferente dos outros países, na China, 80% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis. Então, o Brasil tem sim uma possibilidade concreta de zerar o desmatamento da Amazônia e do Cerrado e voltarmos a ser, talvez, o país protagonista na busca da sustentabilidade. É essencial que o setor privado se mova nessa direção e, felizmente, nos últimos meses, pela primeira vez em décadas, nós estamos vendo o setor privado brasileiro muito atento a isso, empresas, sistema financeiro, articulações com fundos de investimento globais que cobram uma agenda socioambiental de sustentabilidade. É esse o caminho que o Brasil tem que trilhar a partir de agora e nunca mais voltar para trás. Vamos praticar a agricultura do século XXI no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço. A gente tem agora a Tarsila para falar um pouco da atuação dela e conectar com esse ponto. Tarsila, fica à vontade. O palco é seu. Bom, bom dia a todos e todas, né? Eu agradeço aqui o convite do Live Mundo, esse festival lindo, né? Estar aqui hoje nesse painel juntamente com pessoas que eu tanto admiro, como o Dr. Carlos Nobre, Márcia. Obrigada, Pedro. Bom, me apresentando muito rapidamente, eu sou economista e advogada de formação, né? Eu comecei minha carreira no comecinho trabalhando com fusões e aquisições, mas há 20 anos eu resolvi mudar de carreira, né? E aí eu acredito mesmo que as empresas são a grande força motriz desse século e pode ser parte da solução, né? Então, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer um mestrado na Inglaterra em sustentabilidade empresarial, isso em 2000. Então, desde então, eu venho me dedicando, né, à estratégia, inovação, cultura da sustentabilidade nas empresas e inseri esse tema também na governança corporativa. Então, hoje eu atuo como conselheira de administração em algumas empresas, também na sociedade civil, como Capitalismo Consciente, também no Comitê de Multinacionais do BILEB, que é a certificadora das empresas B, e como conselheira, inclusive, na Corim, né, que, como o Dr. Carlos Nobre também disse, a importância de trabalhar a agricultura regenerativa. Bom, Pedro, assim, o que eu gostaria de dizer um pouquinho nessa fala inicial é que, assim como o Dr. Carlos falou, a gente vive a maior crise dos nossos tempos, né? Que escancara, inclusive, a desigualdade social do Brasil também, né? Que é um país, sétimo país mais desigual do mundo, que tem uma das piores mobilidades sociais do mundo, que empobrece ainda mais, então, e além de todos os recordes de desmatamento, que não só crescem, mas que estão acelerando, né, com perturbações políticas, enfim. Eu hoje mesmo, meu café da manhã foi bastante amargo, né, meu filho mais velho chegou para mim, mamãe, você viu que o relógio lá de Nova York, da Praça Central, deixou de mostrar as horas de contagem normal e passou a informar o tempo restante que o mundo tem para agir contra a crise climática? Faltam 7 anos, mamãe. Então, assim, a gente escuta isso muito, né? E realmente a gente tem que ser forte para lidar com esses desafios tão complexos, num país tão complexo quanto o Brasil, né? E qual que é o papel das empresas nesse cenário? Então, assim, a boa notícia
é que há 20 anos eu trabalho muito nesse campo empresarial e, assim como o Dr. Carlos, eu nunca vi uma mobilização tão forte como está acontecendo hoje. Então, assim, eu realmente tenho a esperança que a gente está criando agora, finalmente, elementos de uma nova ordem mundial. E a gente tem uma grande chance de reposicionar o Brasil nesse contexto. Né? Então, como o Dr. Carlos já mencionou, o Fórum Econômico Mundial não só falou neste ano de 2020 sobre a importância de um olhar mais sistêmico, né, o do capitalismo de stakeholders, mas também para 2021 ele já anunciou que o grande tema será, ele chama reset do capitalismo, ou seja, a gente tem que zerar e começar de novo, né, convocando todo mundo para entrar numa janela única de oportunidade de recuperação mesmo, né, de relações, de novas relações globais, enfim. A gente viu também, por exemplo, as 4 maiores consultorias do mundo, né, Deloitte, Ernst Young, KPMG e Price, pela primeira vez se juntaram também e construíram métricas para ser trabalhado para as empresas em 4 pilares: de governança, de planeta, de pessoas e prosperidade. Isso tudo denota que provavelmente, eu realmente acredito que em breve isso não será mais algo, um plus, né, para as empresas, é uma obrigação, você não pode mais olhar só o desempenho econômico, você tem que olhar sistemicamente os impactos que você causa e a maneira como você se relaciona com o mundo, né, e eu acho que, inclusive, é muito interessante, né, que o propósito das empresas também está mudando, né, então se concentra cada vez mais também na criação de valor de longo prazo, e há uma compreensão de que isso tudo tem uma interdependência, né. Um outro fato importante foi também a Europa, né, que está agora aproveitando este momento único também de retomada para fazer uma retomada verde inclusiva, que não tenha só um compromisso, além da energia renovável, transporte verde, preservação, agricultura, etc., combate à pobreza, né, estimula a economia circular. Então, assim, é o Green New Deal europeu que está fortalecendo muito esse novo caminho, né. A gente viu nos debates também americanos, agora para a presidência, o Biden também se comprometendo a ter uma agenda, né, de Green Deal nos Estados Unidos, caso ele seja eleito, e inclusive citando o Brasil e a Amazônia, né, ameaçando inclusive boicotes comerciais. Então a gente vive hoje um cenário bastante complexo, né, e eu acho que, como o Dr. Carlos falou, é muito importante a gente entender, quando a gente fala de Amazônia ou de preservação, não é uma questão ambiental, né, é só ambiental, é uma questão social, é econômica, né, então se a Amazônia, ela perdeu o equilíbrio dela hoje, quer dizer, o equilíbrio hídrico de todo o Brasil e dos países vizinhos vão ser afetados. Uma das primeiras consequências seria a diminuição, por exemplo, de 20% a 25% do regime de chuvas no Brasil, que por sua vez afeta imediatamente a energia, né, porque 77% da nossa matriz é hidrelétrica, e ao mesmo tempo afeta imediatamente a agricultura, que é 24% do nosso PIB. A gente teria conflitos pelo uso da água na agricultura e nas cidades, e lógico, sempre os mais pobres são os mais vulneráveis. Então tudo isso está conectado, a gente precisa entender que o Brasil tem um papel fundamental nesse contexto, né? A gente tem a maior biodiversidade do planeta, a maior reserva de água doce do mundo, a indústria tem possibilidade de explorar isso de forma sustentável para produzir alimentos, medicamentos, novos materiais, né? A gente ainda tem um potencial de energia renovável gigantesco, solar, eólico, além de ser ser uma potência agrícola, mas pode, como o Dr. Carlos falou, ser muito mais eficiente, né? E a gente tem também um ecossistema de empreendedores, startups, assim, que está bastante pujante no Brasil, né? E a gente tem hoje o 8º país do mundo com o maior número de unicórnios, né? São empresas que são avaliadas em mais de $1 bilhão, que estão entrando aí nas novas tecnologias com soluções para a área de finanças, saúde, mobilidade, enfim. Então, para, assim, contextualizar essa minha fala, eu acho que tem 3 aspectos fundamentais hoje que nos dão esperança de que há uma mudança realmente forte na sociedade, aonde a gente deve colocar os nossos esforços, né? Primeiro, que eu acho que há cada vez mais uma maior consciência, né? Principalmente da nova geração milênio em diante. É uma geração que vai herdar aí $40 trilhões nos próximos 20 anos. Então, assim, serão 75% da força de trabalho em 6 anos, né? Então, assim, como eles são diferentes, eles são mais críticos, mais conscientes. Então, assim,
como profissionais, como investidores, como consumidores. As empresas onde eu atuo no conselho hoje, a grande parte dessa agenda de sustentabilidade nos negócios foi puxada por essa geração, né? Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental da consciência. O segundo ponto que eu acho que está mudando, que me dá esperança também, é ver o movimento dos investidores. Né? Cada vez mais estão se aprimorando nas suas análises, não apenas econômico-financeira, incluindo as análises que a gente chama de ASG, né? Ambiental, social e governança, enfim. E percebendo que não é só olhar risco e retorno, é risco, retorno e impacto, né? Inclusive, uma novidade que uns anos atrás a gente não conseguia mensurar que essas empresas tinham resultados melhores, a gente percebe hoje, tem várias já evidências de que dá mais retorno no longo prazo e diminui risco. Então, é uma gestão, são empresas mais inteligentes, inclusive, né? O outro aspecto, por fim, que eu gostaria de trazer é a questão da inovação e a tecnologia, né, e a nova lógica em redes. Então, assim, hoje a gente tem soluções, né, por exemplo, para a rastreabilidade das cadeias, né, então, por exemplo, Marfrig, JBS, enfim, grandes players aí estão anunciando uso de tecnologias para garantir que não vem de desmatamento e tudo mais, né? A JBS mesmo, o pessoal perguntou, por que você não fez isso antes? Né? E eles falaram, porque antes a gente não tinha tecnologia de maneira tão acessível como está hoje. Então, assim, esse uso das tecnologias hoje para análise e produtos financeiros também, né? Enfim, eu acho que não cabe só às empresas solucionar os problemas da humanidade sozinhas, né? Mas nessa nova lógica em rede, elas empoderam as pessoas para que elas podem fazer. Então, elas podem atuar como um módulo conector entre aqueles que detêm o maior conhecimento e aqueles que criam as soluções e aqueles que consomem, né? Então, acho que esses três aspectos são muito importantes, né? Então, acho que a gente tem que ampliar mesmo o leque de soluções, né? Que a gente, enfim, para a gente mudar o nosso setor, para a gente mudar as nossas empresas, mudar o nosso país e mudar nós mesmos. Né? A gente precisa cada vez mais olhar uma sociedade mais inteligente. Né? A gente, eu gosto muito do que o governo japonês chamou de sociedade 5.0, né? Que a gente passou da 1.0, que era de caçadores e coletores, a 2.0, que era a sociedade agrícola, a 3.0, que é industrial, a 4.0 tecnológica, e agora a gente precisa criar sistemas inteligentes que não serão considerados inimigos, mas sim aliados para resolver problemas, né, globais, né, como evitar os desastres naturais, a questão da desigualdade social, o envelhecimento da população, a questão energética, enfim. Então, acho que, gente, para finalizar minha fala, eu gostaria de trazer 3 recomendações finais. Acho que todos nós temos o dever de estudar, né, as novas tecnologias e conectá-las com essas soluções que podem, de fato, trazer um impulsionamento, né, mais verde, mais inclusivo, mais inteligente, né, assumirmos cada um de nós um papel de agente de transformação. Acho que o segundo ponto é ter consciência do papel do Brasil nesse contexto e que somos a geração que pode mudar esse rumo. E, por fim, não perder a esperança, né, que eu acho que a gente tem agora que redesenhar o futuro. Obrigada, Pedro. Obrigado, Tarsila. Márcia, se quiser, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Bom, um privilégio estar nesse painel, né? Agradeço o convite da Luciane e do pessoal do Live Mundi. Bom, meu nome é Márcia Massotti, eu sou diretora de sustentabilidade da Enel aqui no Brasil. Tenho um background na área financeira, né? Comecei minha carreira no mercado financeiro e alguns anos atrás tive a oportunidade de aliar o meu propósito, né, à minha carreira profissional. Já trabalhava na Enel nessa época, na área financeira, e eu acho que essa minha migração diz muito sobre o papel da sustentabilidade dentro da Enel. A Enel acredita que a sustentabilidade, ela não gera só valor no longo prazo, né? A sustentabilidade, ela gera valor no dia a dia. Além disso, como o papel do setor privado, ele é relevante, né, no dia a dia do país, no dia a dia do nosso planeta, né?
Há algum tempo atrás eu vi um dado num evento do Pacto Global, onde eu faço parte do board, que falava que das 200 maiores riquezas do mundo, hoje 154 são riquezas de empresas, 46 são de nações. Então, olha o papel relevante que as empresas privadas elas têm na mudança, né, na mudança de rumo, né, do nosso planeta, na mudança das ações, né, de toda uma sociedade. E aí, eu queria comentar um pouquinho para vocês, acho que a fala do professor Carlos e da Tarsila foram perfeitas, e eu queria complementar, né, porque na verdade eu acredito presa também em tudo que foi falado até aqui agora. E como é que a gente internaliza, né, essa estratégia da sustentabilidade no dia a dia, né, do nosso negócio? A gente internaliza seguindo padrões muito rígidos, né, de governança e padrões socioambientais. A gente participa de índices internacionais, então, muitas vezes, né, os padrões locais de cada um dos países onde a gente está, eles são mais inferiores do que os nossos padrões internos, né? Então, isso a gente não abre mão, a gente tem, de fato, padrões muito rigorosos. A gente tem todas as tendências internacionais, as tendências locais, então a gente tem as tendências de migrações, né, demográficas, a gente tem a tendência das mudanças climáticas, que o professor Carlos tanto comentou, tão bem comentou. Temos toda uma revolução, né, tecnológica e digital, como o Tarsila comentou, com a inovação. Um segundo pilar que ajuda a gente a definir essa estratégia, de fato, são tendências e a gente olha para elas o tempo todo. O terceiro pilar que apoia a gente é a Agenda 2030 das Nações Unidas. E a gente, desde 2015, quando essa agenda foi implementada, nós já assumimos publicamente compromissos formais com 4 desses ODS. E não são só ODS relacionados diretamente ao nosso negócio, que seria o 7, que é óbvio que a gente tem um compromisso com ele, que é o de energia limpa e acessível. Mas também com o ODS 4, de educação de qualidade, a gente quer formar consumidores mais conscientes, né? ODS 8, né, de geração de renda e crescimento econômico, a gente está vendo aí que uma sociedade doente, ela não é boa para ninguém. A gente tem que, de fato, trabalhar para que a sociedade viva de uma forma equilibrada, porque isso afeta todos os negócios, né? Então, a gente trabalha muito com o ODS 8. O ODS 13 de mudanças climáticas, claro. E temos metas formais, compromissos formais declarados. Em 2018, incluímos também o 9 e o 11, que são de indústria, infraestrutura e inovação, com muitos projetos que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil, como medidores inteligentes, como Urban Futurability em São Paulo. E o 11 de cidades e comunidades sustentáveis. Um quarto pilar que ajuda a gente a definir essa estratégia, fala muito da forma como a gente atua no nosso dia a dia, é a nossa matriz de materialidade, né? E aí, como o professor Carlos comentou, escuta os nossos stakeholders anualmente. E a gente não escuta só de uma forma país, né, olhando o país como um todo, mas a gente escuta cada um dos locais onde a gente está inserido. E, obviamente, também o que é material para a nossa empresa. Quando a gente cruza essas informações, aí sim a gente define os nossos projetos, que podem ser projetos relevantes em São Paulo, mas que na maneira como a gente vai executar vai ser diferente no Ceará, por exemplo, né? O que é material para um estado pode não ser material para outro estado, né? Então a gente faz projetos muito alinhados com as demandas locais. E um pilar que para a gente é muito relevante é o pilar industrial, né? O nosso plano industrial, porque nós somos uma empresa, né? Uma empresa com acionistas, e a gente olha para os resultados. Então, nesse momento, quando a gente define essa estratégia, é que a gente se volta para apoiar a transição energética, que é a base do nosso plano industrial, né? A nossa transição energética que a gente tem trabalhado está baseado muito nos pilares de descarbonização, de eletrificação, de digitalização e de urbanização, né? E aí a gente pode ver a consequência de tudo aquilo que eu falei na definição da estratégia nesses pilares, né? Mas por que fazer a transição energética?
Bom, primeiro porque para uma sociedade crescer, ela precisa de energia. Né, mas a energia que a gente vê hoje, né, sendo consumida, ela é uma energia cara, ela é uma energia suja. Né? Então a gente precisa de fato fazer essa transição. E aí, como é que a Enel está fazendo essa transição? Está fazendo através da descarbonização do seu portfólio, né? Então, visando uma matriz renovável. Aqui no Brasil, nós somos a empresa com mais plantas, né? Com uma maior capacidade instalada e em instalação da matriz renovável, tanto solar quanto eólica. A gente olha para todo o tema de eletrificação, com a mobilidade elétrica, né, e como essa forma ela é mais eficiente do que a mobilidade convencional hoje, tanto através da retirada de insumos da natureza. Um carro convencional hoje tem entre 7.000 e 10.000 peças, um carro elétrico não tem mais do que 500 peças, né? Além disso, toda a eficiência, né, que uma eletrificação da mobilidade ela traz, né, para a sociedade. A gente tem trabalhado muito no tema da urbanização também, né? A gente hoje, metade da nossa população vive em áreas urbanas, mas esse percentual vai aumentar muito até 2050. E como é que a gente quer liderar essa transformação das grandes cidades e também da digitalização, através dos medidores inteligentes, né? A instalação de medidores inteligentes, ela está toda baseada no tema da economia circular, porque a gente pensa muito, desde a concepção desses medidores, para que no final da vida útil, né, eles sejam de fato 100% recicláveis, quanto também em toda a economia, na logística, né, e na eficiência que essa digitalização vai trazer para a transição energética. A transição energética, né, a eletrificação, ela vai fazer com que essa energia seja uma energia mais barata. Aí a inovação, né, a tecnologia está fazendo com que os preços caiam muito rapidamente. E uma energia mais confiável, né, uma energia que vai trazer uma estabilidade, né? E a gente acredita que essa transição energética, de fato, se ela for de forma, né, se ela não for, se ela tiver descarbonizada, se ela tiver acessível para todos, ela vai contribuir muito para uma sociedade mais justa, mais igualitária. Né? Se ela for descentralizada, a gente pode gerar energia em um lugar e distribuir para diversos outros lugares, uma mais equilibrada, trazendo assim uma justiça em termos de acesso, né, à energia. A gente tem hoje uma pobreza energética na América Latina, mais de 30 milhões de pessoas não têm acesso à energia ainda na América Latina. Então, como é que a gente vai tratar para que de fato todos tenham acesso, não só em termos de acesso à rede, mas também um acesso financeiro dessa energia. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês desse conceito de criação de valor compartilhado que a gente tem dentro da empresa, né? Não é uma geração de valor no longo prazo que a sustentabilidade gera. A gente tem para todos os nossos projetos de sustentabilidade a mensuração do valor. A gente entende, a gente sabe qual é o valor que esses projetos geram para a sociedade, mas a gente também sabe qual é o valor que esses projetos geram para a empresa. Então, por exemplo, quando a gente desenvolve um projeto de geração de renda, né, só no ano passado a gente gerou mais de 3 milhões de renda para as comunidades onde a gente atua. A gente gera em comunidades onde a gente sabe que existe uma dificuldade no pagamento da energia e de outros serviços. Por quê? Por diversas razões, né? Porque são áreas em vulnerabilidade social, porque são pessoas que têm temas críticos de direitos humanos, então a gente foca muito em pessoas, em mulheres vítimas de violência doméstica, em egressos do sistema penitenciário, em jovens idosos, né, que querem ainda estar no mercado de trabalho porque precisam pagar suas faturas, né. Então aí a gente trabalha um monte acho que um monte de conceitos de sustentabilidade, mas entendendo também o valor que esses projetos trazem para a empresa. E para finalizar minha fala, queria falar muito, trazer o que Tarsila comentou
sobre a agenda financeira, né? A gente tem trabalhado muito com essa estratégia de sustentabilidade já tem muitos anos. E o que eu acho é que essas empresas que ainda não aderiram à agenda da sustentabilidade, elas não aderiram porque ainda não entenderam que até pouco tempo atrás isso era um diferencial. Mas a partir de agora vai significar a sustentabilidade financeira dos seus negócios. Por isso a gente adaptou dentro da nossa empresa, a gente não fala mais ESG, que é o Environmental, Social and Governance, a gente fala EESG, porque a sustentabilidade financeira deve estar atrelada a toda essa agenda de sustentabilidade. Obrigado, Márcia. Bom, antes de começar e fazer algumas perguntas que eu mesmo tenho, vou lembrar todo mundo de que a gente está recebendo perguntas, façam suas perguntas, enviem para cá que a gente vai ter esse momento final. E antes de trazer especificamente algumas para vocês três, acho que tem um ponto em comum que vocês três falaram na fala dessa importância de gerar valor, também financeiro, também de estrutura de empresa e de negócio, para essas soluções. Como vocês veem isso como caminho dessa solução de problema, de conectar com a geração de valor também financeiro para as empresas? Quem se sentir mais à vontade para começar, pode responder primeiro. Acho que essa pergunta vocês três tocaram no ponto, gostaria de ouvir mais um pouquinho. Eu tenho um exemplo concreto, né, disso. A Enel foi a primeira empresa no mundo a lançar um SDG Bond, que é um bond da Agenda das Nações Unidas, um bond atrelado à Agenda 2030, né, a agenda dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E isso, obviamente, além da gente avançar com a agenda, a gente tem um benefício financeiro nisso, né? Então, hoje, quando a gente vai fazer alguma apresentação para bancos, né, buscando financiamento, que é o que permite que o nosso negócio cresça, eu, diretora de sustentabilidade, quem diria, muitas vezes estou junto para explicar como são esses indicadores, né, a nossa agenda de sustentabilidade. Porque hoje, uma empresa que não empurra essa agenda, ela é uma empresa fadada a não continuação, né? Então, eu acho que esse exemplo do SDG Bond, que a gente lançou no ano passado, a primeira empresa no mundo a lançar, ela fala muito isso, né? Antes eram os green bonds, mas eles eram específicos para determinados projetos. O bond do SDG, do ODS, ele é um bond para a empresa. Ela é uma empresa sustentável que quer impulsionar negócios de maneira sustentável. Eu acho que esse é um bom exemplo para falar desse tema. Com certeza. Ô Pedro, eu posso trazer uns exemplos também complementando a Márcia, né? Aliás, vários, porque eu acredito muito que conciliar lucro com impacto é absolutamente natural, né? Como a Márcia traz, né? São os melhores negócios, né? Então, por exemplo, a própria Corin, onde eu tenho a honra de assentar no conselho, que é uma empresa que inclusive tem um ativismo, né? Ela preside o Comitê de Agricultura Natural dentro do Ministério da Agricultura e foi uma das principais autoras, inclusive na lei de bioinsumos, por exemplo, que substitui o agrotóxico, né, convencional para converter também a agricultura para a agricultura natural. Ela cresceu mais de 400% na última década. Ela vem crescendo muito, inclusive na pandemia, né, com maior produtividade, com maior consciência do consumidor e tudo mais. Né, uma outra empresa onde eu atuo junto ao conselho, que eu posso dar um exemplo, a Duratex, né, que trabalha também com florestas e tem toda a parte de soluções aí para casas e moradias, né? Ela, depois de toda a estratégia, como a Márcia falou, de índices, de fazer toda a questão de olhar isso com muita qualidade e consistência, a gente mudou o perfil do investidor, né? Então, a gente tem 40% das ações em mercado de capitais aberto, e antes era um investidor de curto prazo, e hoje a gente reposiciona totalmente a empresa com investidores de longo prazo. Isso ajuda muito a empresa a fazer as mudanças que ela quer fazer e ter os melhores parceiros, né? Acho que talvez um outro exemplo é a Magalu, né, que vem aí fazendo uma excelente atuação durante
a pandemia, inclusive, reduziu os salários dos executivos, dobrou benefício para funcionários de baixa renda, abriu a plataforma dela, né, que é o Parceiros Magalu, para as micro e pequenas empresas, então ela teve uma adesão imediata de 10 mil pequenas empresas, né, e 10 mil pessoas físicas, enfim, incluíram o seu estoque na plataforma, realizaram vendas no site, e a empresa cresceu muito. Então, eu acho que conciliar cada vez mais lucro com impacto e uma visão sistêmica é o futuro, na verdade é o novo normal, né? É isso que a gente tem que promover cada vez mais no Brasil. O que Márcia e Tarsila falaram com a questão de uma visão sistêmica, e a visão sistêmica tem que levar em consideração o que se chama normalmente as externalidades, né? Então, por exemplo, o Brasil está muito atrasado na eletrificação da sua frota, dos países mais atrasados do mundo. Nós vimos aí os exemplos que foram dados pela Tarsila, pela Márcia, da vantagem das energias renováveis. Por exemplo, eu acho que ainda não é computado quando alguém investe, por exemplo, numa companhia de transporte público, ônibus, frotas de ônibus de grandes cidades como São Paulo. Será que eles estão olhando o custo que a poluição de São Paulo, que é uma das mais altas do Brasil, causa para a saúde do paulistano? Nós temos aí mais de 4 mil mortes diretamente causadas por poluição. E São Paulo está muito atrasado em relação à eletrificação da sua frota de ônibus, por exemplo. Atrasadíssimo. E se a gente olhar as cidades da China, eles estão muito na frente na questão da eletrificação do transporte e várias outras cidades do mundo. Então, só quero mencionar que o investidor ele tem que olhar amplamente, sistemicamente. Se na hora que o investidor começar a olhar sistemicamente, essa transição para a sustentabilidade será muito mais rápido. E aí alguém fala, não, mas o ônibus elétrico é muito mais caro. Não, não é. Os ônibus elétricos hoje, eles já estão competitivos no mercado. Como a Tarsila falou, a Márcia falou, quer dizer, a energia elétrica a energia solar já é a mais barata do mundo, seguida da eólica, e o Brasil tem esse imenso potencial. Então, nós precisamos realmente, o consumidor, o investidor, tem que ter muita clareza de lutar contra lobbies, né? Então, às vezes são lobbies que ficam muito inerciais, muito parados, não querem transformações. Realmente, para a gente construir um mundo mais sustentável, é muito importante que o consumidor, que o investidor também entenda o aspecto sistêmico e olhe todas as externalidades que algumas maneiras antigas, né, utilizáveis e que hoje as tecnologias modernas já permitem economicamente mudar para um modelo mais sustentável. Obrigado, professor. E até aproveitando, acho que conecta com uma das perguntas que eu gostaria de fazer, esse tema de internalizar as externalidades é uma discussão que já vem há muito tempo e que a academia, empresas todas estão avançando. Uma pergunta de futuro, assim, você vê que a gente está se aproximando dessa discussão, professor, de ter essa resposta e mecanismos mais claros de como entregar, de internalizar essas externalidades dentro da conta de construção de modelo? Olha, eu acho que sim. Eu nem sou um especialista, tenho certeza que Tarsila e Márcia podem responder isso muito mais objetivamente, com dados, com exemplos, mas eu noto uma enorme mudança, né? Uma enorme mudança. O que nós estamos vendo acontecer nos últimos anos é, vamos dizer assim, o mundo financeiro dos investimentos ficarem muito mais preocupados. Por exemplo, no Brasil, nós tínhamos tradicionalmente um grupo muito pequeno de empresas que faziam parte dessas empresas com uma visão de sustentabilidade, e esse número, como já aqui mencionado, vem crescendo muito agora, principalmente em 2020. Então, eu percebo claramente um movimento mundial nessa direção, de internalizar as externalidades, e também o que se percebe é que as novas gerações, vamos dizer assim, simbolicamente, a geração da Greta, o sistema
de mercado, os sistemas de investimento, eles se deram conta de que é uma mudança disruptiva global, talvez tão disruptiva como foi os movimentos da década de 60, 68, da nova geração. Ali foi uma mudança de costumes, que também teve impacto em mudança de hábitos de consumo, mas ali foi muito cultural de costumes. Agora nós estamos vendo uma enorme mudança global, uma mudança para enfrentar os grandes desafios, as mudanças climáticas, as ameaças à vida, à biodiversidade, e eu acho que o mundo financeiro, o mundo empresarial está se dando conta que se não caminhar rapidamente para dentro do conceito de sustentabilidade ampla e também social, essas empresas podem ficar aniquiladas num futuro não muito distante. Por exemplo, dou um exemplo prático. A mudança do padrão de alimentação, de dieta, é algo que vem e vai crescer muito. E vai crescer muito. Então, por exemplo, em poucos anos, a oferta de proteínas vegetais substituindo proteínas animais, essa chamada carne de proteína vegetal e outras similares, elas vão ser economicamente muito mais vantajosas. O preço até 2023 da carne de proteína vegetal já vai estar abaixo da carne de proteína animal. Então, quer dizer, essas são tendências de consumo que vão realmente crescer muito nos próximos anos e o sistema de investimento, o sistema financeiro, as empresas têm que ser muito ágeis para seguir o que o consumidor do século XXI e os jovens, principalmente, estão aspirando. Os jovens hoje são muito mais preocupados com o futuro do planeta, o futuro da humanidade, do que, por exemplo, a minha geração, anos 50, anos 60. Então, é muito importante que essa internalização das externalidades faça parte muito ampla e quase que o coração das empresas tem que entrar nisso. Não pode ser uma coisa assim, não é externalidade, o problema não é meu, que o governo resolva, que alguém mais resolva. Tem que trazer para dentro e ser visto como prioritário. Com certeza. Pode falar. Pedro, eu posso complementar um pouquinho assim a fala do Dr. Carlos, que é sempre brilhante, é uma inspiração para nós, né? Eu acho que, como o Dr. Carlos falou, a gente, embora o Brasil, né, não tenha ainda hoje, na questão governamental, incentivado muito a incentivos, né, que regulem o mercado para que a gente possa internalizar esses custos, né? Ou seja, como o Dr. Carlos falou, aonde está o custo de poluição? Ou ao contrário, né, as energias renováveis, a agricultura natural, elas não estão causando esses custos, elas deveriam ser incentivadas. Mas embora não tenha essa visão ainda mais forte do governo, né, a gente tem o que a gente chama dos mercados voluntários, né? Então, não só questão reputacional, mas é uma perda de competitividade, como o Dr. Carlos falou. Então, assim, uma pressão cada vez maior dos consumidores, dos investidores, vão cobrar essas relações, né? Então, para dar um exemplo, o mercado voluntário de carbono, por exemplo, representa 70 milhões de toneladas, né? Um mercado de 250 milhões de dólares. E é pequeno ainda no Brasil hoje, né? A gente, apesar de ter as maiores florestas tropicais do mundo, o Brasil responde com uma parte pequena desses créditos, né? Apenas 5 milhões de toneladas são certificadas no país, né? E a grande maioria com projetos na Amazônia. Então, o potencial do Brasil é gigantesco nisso, né? Teve um relatório recente esse ano feito pela Schroders que mostra que o Brasil poderia se tornar a Arábia Saudita do crédito de carbono, né? Essa gestora britânica diz, olha, o Brasil poderia certificar mais de 1,5 bilhão de toneladas por ano, 300 vezes mais do que o patamar atual, né? Então, acho que essa visão de competitividade, de futuro, né, e conciliar o lucro com a competitividade, com o impacto, é fundamental para a gente promover um mundo melhor e um Brasil mais competitivo globalmente, melhor e mais inclusivo também, né? Porque tudo isso está conectado. Totalmente. E como que isso conecta principalmente com mecanismos de governança, né, Tarsila? Acho que tem um papel muito importante no que você contou da sua trajetória, que é realmente os conselhos de administração ou a alta direção das empresas que estejam
tratando isso como foco principal. Como que você vê o papel de conselhos de administração dentro dessa construção? Como é que você vê esses avanços? Olha, Pedro, eu estou há quase 10 anos atuando como conselheira. Eu tenho a sorte de estar em grupos com uma visão bastante de vanguarda, né? Mas eu acho que no contexto geral, a governança está chegando bastante tarde. Acho que é o último público a de fato olhar essa questão assim, como uma visão mesmo de uma nova forma de fazer negócio, né? Sistêmica e profunda. A gente não está falando do puxadinho da sustentabilidade, né? É de fato uma nova forma de fazer negócio, né? Então, eu recentemente até vi uma pesquisa da Ernst Young que mostra que os conselheiros de administração, eles fizeram uma pesquisa em 2019 e perguntaram para eles quais eram os temas principais para eles olharem na agenda dos conselhos. E aí eles trouxeram temas de futuro, olhando cultura, inovação, estratégia, novas regulações, enfim, além da questão. Acho que a gente teve um pequeno Oi? probleminha com a internet. Tarsila, a gente travou, a gente parou de te ouvir durante um tempinho. Acho que voltou Tá. agora, a gente está te ouvindo. Não, para dizer assim que essa pesquisa da Ernst Young mostrou que os conselhos de administração, 70% das reuniões que eles mediram em 2019 ficaram muito pautadas no curto prazo. Então, assim, o papel das lideranças dos conselhos de administração cada vez mais está sendo cobrado também, né? Para olhar sistemicamente essa tomada de decisão e direcionar as empresas para construir um futuro mais competitivo, inclusive, e mais inclusivo. Então, acho que ainda estamos avançando, né? Mas ainda tem uma dificuldade desse olhar mais sistêmico, mais profundo, que nós estamos falando. Com certeza. E eu acho que tem um ponto que até isso conecta, Márcia, com o que você estava falando. Você citou em matriz de materialidade. Eu acho que esses pontos e ferramentas e mecanismos para a gente entender essa priorização do jeito que precisa ser feito, acho que é muito importante, né? Principalmente dentro do contexto de vários termos diferentes, de tudo que a gente tem falando sobre sustentabilidade. Como que você vê a importância dessas ferramentas e de entender onde está o impacto, igual você falou, da diferença de trabalhar em São Paulo, se trabalhar no Ceará, onde são o específico de cada um, para que a gente consiga trazer soluções reais e que funcionam na prática? Eu acho que a matriz de materialidade ela é fundamental para a definição de estratégias locais, né? Eu trabalho numa empresa multinacional, como eu comentei, até falando um pouco do tema da internalização, né, das externalidades, a gente tem padrões internacionais, né, que a gente atua. Eu acho que o tema de precificação de carbono, assim, a gente está tendo um tempo para se adaptar. E quando ele chegar, ele vai chegar de um dia para o outro, e quem não se adaptou nesse momento vai ficar para trás, né? Então, assim, a gente faz esse processo de materialidade ano a ano, escuta muitos stakeholders, é um processo super rico, né? Super trabalhoso, mas é um processo muito rico e que dá muitos inputs para a gente, né? Então, a importância dos diversos públicos que a gente tem, né, interessados, ela é essa matriz. Então, os acionistas estão com demandas específicas, mas os nossos clientes também, com demandas específicas. A gente tem o setor institucional, né, a área institucional com demandas específicas, então a regulação. Então, quando a gente coloca tudo isso numa matriz e a gente consegue entender quais são as prioridades, né, para cada um desses temas e para cada um dos locais, e entender que para cada local existe uma demanda diferente, isso é fundamental para a nossa estratégia e para a nossa atuação da sustentabilidade. Não adianta a gente querer fazer o que a empresa quer fazer. Isso não é efetivo no dia a dia, não é efetivo na prática. A gente vai estar só executando algo de uma forma arrogante, né? Então, o que a gente entende é que através dessa matriz a gente consegue conhecer, fazer uma análise do contexto socioeconômico, ambiental de cada um desses locais e adaptar projetos que podem ser muito parecidos, mas com especificidades que levam em consideração o tema local, né? Obrigado, Márcia.
Queria também, vocês três, eu sei que a gente tem aqui especialidades e trajetórias complementares, e eu tive a chance de conversar um pouquinho com vocês antes daqui e adorei a conversa e as perguntas entre a gente. Então queria, se um de vocês três quiser perguntar alguma coisa para o outro, também fiquem à vontade, tá? Estou com algumas perguntas, a gente tem o público, mas também vou adorar se vocês tiverem perguntas para fazer entre si, eu acho que sempre tem a complementar. Então avisem caso vocês tenham alguma pergunta, também fiquem à disposição. A gente tem... Eu vou falar, Tarsila, pode ir. Não, eu gostaria de perguntar ao Dr. Carlos, mas você disse, a gente pergunta do público ou se a gente abre para nós? Pode perguntar, fica à vontade. Não, eu escutei a primeira vez na minha vida, de alguns anos, o termo bioeconomia, né, nas palavras do Dr. Carlos, e eu acho isso genial, né? Então eu queria escutar, Dr. Carlos, assim, como é que ele vê hoje esse panorama, se a gente tem algum elemento que nos dá esperança de construção de uma bioeconomia para o Brasil, de fato, assim, se a articulação que hoje tem acontecido no setor privado, enfim, com diversos atores, finalmente falando, tentando entender, né, ele estava tão à frente do tempo, entender esse potencial brasileiro, como é que ele vê essa construção da bioeconomia? Alô? Acho que tá no mudo, professor. Então... Bioeconomia já é um fator muito importante em várias economias. Por exemplo, já é cerca de 5% da economia dos Estados Unidos, é mais de 10% da economia da Europa. E é um uso muito aprimorado, avançado de biotecnologias e exploração máxima dos recursos de vários elementos, vários produtos químicos que saem da natureza. No Brasil, a bioeconomia ainda é muito pequena, não passa de alguns décimos do nosso PIB. Mas o nosso grande potencial, que eu tenho chamado, e é o potencial da Amazônia, é o que nós chamamos bioeconomia de floresta em pé. Quer dizer, qual é o potencial de nós... A Amazônia, 1 hectare, 10 mil metros quadrados de floresta amazônica tem mais espécies de plantas angiospermas, que têm flores, do que toda a Europa. 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Então, para lhes dar uma ideia, algo que nós brasileiros e os amazônidas talvez nunca... os brasileiros, os amazônidas valorizaram mais a biodiversidade, mas nós nunca olhamos o potencial econômico da biodiversidade de todo o Brasil, da Mata Atlântica, do Cerrado, da Amazônia, o país número 1 de biodiversidade, e nós nunca olhamos o potencial econômico. De fato, em bioeconomia, então, o conceito de bioeconomia de floresta em pé é como explorar a floresta em pé, de forma sustentável, mantendo a floresta, que é importantíssimo para o equilíbrio climático do planeta, e conseguir, com tecnologias modernas, juntando isso até com conhecimentos tradicionais, porque os povos indígenas, por milhares de anos, eles exploraram, com tecnologias indígenas, por exemplo, a terra preta dos índios, eram maneiras que, por milhares de anos, os indígenas melhoraram a fertilidade do paupérrimo solo da Amazônia. Uma das razões do fracasso da pecuária na Amazônia é que o solo é muito pobre. Quem mantém a floresta é a própria floresta. A floresta recicla tudo. Então, essa nova bioeconomia de floresta em pé, ela junta os conhecimentos tradicionais, mas principalmente os conhecimentos modernos científicos da quarta revolução industrial, biotecnologia, tecnologias digitais e ciência dos materiais e super rastreabilidade, e você demonstra que ela tem um potencial muito maior do que você tirar a floresta. De fato, por exemplo, o açaí, sistemas agroflorestais com açaí, eles têm uma rentabilidade entre 5 e 10 vezes a da pecuária na Amazônia. 2 a 5 vezes a da soja. Isso é existente, isso sem industrialização. Então, quer dizer, esse é o grande potencial que o Brasil tem. O país número 1 de biodiversidade do planeta, e que pouquíssimo explora essa nova bioeconomia da biodiversidade. Então, eu acho que se nós quisermos nos vermos um dia como uma potência planetária,
nós temos que nos vermos como a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade. É esse o grande potencial futuro do Brasil. Obrigado, professor. Obrigado, Tarsila, pela pergunta. A gente tinha um horário inicial previsto agora para em torno das 11, então sei que você precisa sair. Professor, se você precisar e quiser falar uma última coisa antes de sair, fica à vontade. Tarsila e Márcia, se vocês puderem e gostarem da ideia de ficar mais um pouquinho para a gente receber as perguntas do público, também vou adorar continuar mais um pouquinho essa conversa com vocês. Mas, professor, se você quiser falar uma última coisa... Pedro, sim, eu peço desculpas, mas eu já tinha um compromisso marcado às 11 horas, antes de ser convidado para o Livre Mundo. É a minha primeira participação no Livre Mundo. Muitíssimo obrigado. Enorme satisfação de participar com Tarsila e Márcia. Eu adorei a cabeça de vocês, a visão, o que vocês trazem de sustentabilidade. E também, Pedro, a gente tem que começar a perceber que essa área de sustentabilidade, cada vez mais, quem lidera essa área são mulheres. Isso não é acidental. Isso não é acidental. As mulheres têm uma visão de preservar o planeta muito melhor do que os homens, que dominaram politicamente e economicamente o mundo até hoje. Então, a minha mensagem final é: parabéns às mulheres que estão liderando essa transição para a sustentabilidade e vamos torcer que mais e mais brasileiras entrem nessa área e nos ajudem realmente a fazer essa transição entre o momento que o Brasil não está vivendo muito bom para nos tornarmos talvez o país mais sustentável do planeta aí, talvez em 20 anos. Muitíssimo obrigado e peço desculpas de ter que sair antes. Não se preocupa, a gente agradece, foi um prazer estar aqui com você agora de manhã. Obrigado. Até logo, então. Uma honra, doutor Carlos. Uma honra para mim também. Muito obrigado, até logo. Até logo. Gente, Márcia e Tarsila, a gente tem aqui uma pergunta inicial para essa proposta e a Ana Lavaquial, ela está perguntando como que a gente consegue tirar o ESG dos Trending Topics para que realmente, do Google, né, das pesquisas, para as ações e a prática das empresas. Acho que para vocês duas, fiquem à vontade, mas sair do discurso, passar para a prática. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, mas de fato entendendo como que essas ações, né, tanto sociais e os temas de governança, eles geram valor no curto prazo também. Né, eu acho que a gente está muito acostumado a escutar que sustentabilidade gera um ganho de imagem e gera valor no longo prazo. E como eu comentei, a gente mensura o retorno dos nossos projetos, tanto do ponto de vista da sociedade quanto do ponto de vista da empresa. E quando a gente apresenta um projeto social, né, quando a gente desenha um projeto social, e esse projeto ele tem um objetivo, ele tem um propósito de valor para a sociedade, mas quando a gente apresenta ele internamente, ele também gera um valor para a empresa, eu não preciso nem do custo OPEX de sustentabilidade. Muitas vezes a gente é influenciado por outras áreas. A gente resolve muitas vezes um problema de um negócio, de uma linha de negócio, seja ele de geração, transmissão ou distribuição, com um projeto social ou com um projeto ambiental. Então eu acho que é dessa forma, entendendo o retorno que esse projeto tem para a empresa, esquecendo todo aquele conceito de filantropia e de responsabilidade social. É claro que as ações de sustentabilidade, elas têm um propósito social. O nome da empresa, a razão social, já diz isso, né? A gente está aqui por algo maior, mas a gente precisa internamente mostrar qual é o valor dos projetos, os objetivos, por que a gente está fazendo aqueles projetos. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue impulsionar a agenda internamente. O Pedro, eu complementando aqui a Márcia, que eu concordo totalmente com ela, quando ela fala que o que a gente está dizendo é o melhor negócio, é mais competitividade, inclusive, né? Então, assim, não só
como ela falou, não é longo prazo, é curto prazo, né? E a gente tem os melhores talentos, a gente tem os melhores clientes, a gente tem melhores fornecedores, a gente tem acesso a capital mais barato hoje, né? Tem custo de capital. Então, tudo isso leva a uma nova visão do papel dos negócios e de maneira mais competitiva, né? Agora, eu acho que tem 3 pontos fundamentais aqui para trazer para os ouvintes, que eu acho o seguinte: primeiro, não tem sustentabilidade se for desvinculada à estratégia e à cultura dos negócios, né? Então, isso tem que estar no core, ela é definida a partir da estratégia da empresa e das externalidades, os impactos, né, positivos e negativos que a empresa gera, né, como a gente já falou bastante hoje também nessa questão da externalidade. Segundo, é importante ter uma visão do todo e da jornada, isso leva tempo para fazer essa transformação, né, então qualquer projeto, qualquer ação, um produto, etc e tal, ele ajuda nesse caminho, mas é imprescindível ter a visão do todo, né? E por fim, eu acho assim, não tem receita de bolo, não tem uma única solução para todas as empresas, né? O que a gente precisa é trabalhar nessa transformação, né, de forma personalizada, com processos estruturados, com soluções para a cultura organizacional, né? Mas eu acho que esse é o futuro. Acho que esse é soluções de ganha-ganha-ganha, ganha a sociedade, ganha o meio ambiente, e ganham as empresas também. E você falou, Tarsila, disso de deixar de ser o lateral, né? Porque a gente viu durante um tempo as práticas empresariais muito como um projeto social lateral, alguma coisa que além da atuação principal. Você acha que isso tem mudado e que a gente está mais já realmente entregando mudanças na estrutura principal da empresa? A gente saiu do projeto social lateral do final de semana? Enfim, olha, cada vez mais eu acho, Pedro, assim, as empresas onde eu estou, muitas vezes a gente percebe que a gente tem que criar aos poucos várias estratégias até de educação mesmo, né, de mudança, para perceber que o que a gente está falando a área comercial tem que mudar, a área de finanças tem que mudar, a área de compras, o RH, a área de TI, a área de comunicação, inovação, novos negócios, enfim. A nova geração, eu acho que já chega com esse chip, sabe? Já percebe que isso é meio, não é fim. Mas a gente ainda tem uma transição até educacional para fazer isso dentro das empresas, para conseguir integrar cada vez mais o que a gente está falando na estratégia das companhias. Então, eu vejo sim uma mudança positiva, né, cada vez mais, cada vez maior, começa a ficar, como a Márcia falou, até constrangedor quem não consegue incluir isso de fato nas suas finanças, na sua área comercial e tudo mais. Mas a gente ainda tem um caminho a ser feito aí para esse mais estratégico que a gente está falando. Eu até brinco, falo, as minhas letrinhas não são só ESG, as minhas letrinhas são ELIS, que é Estratégia, Liderança e Inovação para a Sustentabilidade. É bom que a gente vai complementando, né? A Márcia também já adicionou uma letra na fala dela. Como que você vê, Márcia? Você está realmente acompanhando a mudança de dentro aí? A gente está avançando, está saindo do discurso? Estamos avançando sim, Pedro. E eu acho que a Tarsila pegou um ponto que é chave, né, que é o tema da cultura, né, não adianta a gente fazer toda essa transformação pela estratégia, né, eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa em que a alta direção está totalmente, de fato, envolvida no tema e coloca a sustentabilidade na estratégia, como eu comentei, mas a gente também precisa envolver nossos fornecedores, a gente precisa envolver os nossos colaboradores, para que a gente, de fato, consiga avançar na agenda e multiplicar os impactos, né? A Enel vocês podem imaginar a quantidade de fornecedores que a gente tem. Então, a gente tem um programa que eu queria comentar aqui com vocês, que é o Parceiro Responsável, né? Que é um programa que já existe há alguns anos, e é todo esse trabalho de cultura de sustentabilidade para os fornecedores. Não adianta a gente querer ser a empresa mais sustentável do mundo, porque a gente tem essa ambição, tá? Se os nossos fornecedores não são, se eles não estão trabalhando com o tema
da sua cadeia, né, também de uma forma responsável, de uma forma sustentável. Não adianta a gente, como uma empresa de energias, querer ser sustentável se os nossos colaboradores não são. Muitas vezes são os nossos colaboradores que estão na rua com o uniforme da Enel que leva nosso nome, né, e leva os nossos serviços para os clientes. Então, a gente tem esse trabalho de cultura de sustentabilidade para os nossos colaboradores, que é o SER, que é o Sustentabilidade em Rede, e para os fornecedores, que é o nosso programa do parceiro responsável. É um trabalho de longo prazo, aí sim é um trabalho de longo prazo, a gente avança ano a ano e a gente percebe, né, agora a gente, esse ano, fazendo através de webinars, a gente conseguindo participações incríveis, e esse ano voltado muito para o tema da economia circular, né, da gente mudar, né, esse conceito de economia linear para um conceito de economia circular em todos os nossos projetos, não só nos projetos de sustentabilidade. Acho que é isso. Com certeza. Esse mundo online está trazendo possibilidades da gente trazer gente para falar no webinar de tudo quanto é lugar, né? Tá ajudando, Não inclusive é? dando o prazer da gente estar aqui juntos de tantos lugares diferentes. A gente Pois tem é. mais uma pergunta do público, da Sônia Rinalduzzi. Ela está perguntando como avaliar a emergência e necessidade de uma política de preservação em comparação com essa política de incentivo ao uso de novas matrizes energéticas. Como que essas novas matrizes energéticas podem alimentar essa busca pela preservação ambiental? Bom, Tarsila, já que está falando, né, de matriz energética, eu vou por aqui. Claro, deixa Bom, você. Você é a é, fera do a gente painel. A gente vive uma emergência climática, né? A gente não fala mais de mudanças climáticas, é uma emergência de fato. E a gente tem aí outro privilégio, que é viver no Brasil, né? Que é um país onde a maior parte, né, da sua matriz elétrica é renovável. Para mim, o tema aí é voltado muito para a agenda, e eu queria comentar sobre isso, para a gente ver os avanços que a gente está tendo, porque a gente tem alguns desafios importantes, temos, mas queria comentar um dado que eu vi num evento que a gente foi, num evento do Pacto Global também. Se a gente continuar caminhando da forma como a gente está caminhando, e esse ano, de fato, a gente conseguiu retroceder um pouco, né, como sociedade, em alguns avanços que a gente já tinha conseguido, a pobreza é um deles, o único ODS que a gente vai conseguir alcançar em 2030 aqui no Brasil é o ODS 7, de energia limpa e acessível. E aí eu falo muito sobre políticas, não só políticas de empresas, mas também de políticas públicas, através do órgão regulador, né? Eu acho que a gente tem muitos projetos que são muito interessantes, que estimulam a eficiência energética, que estimulam o tema da matriz renovável. Então, eu tenho de fato orgulho de falar isso, que hoje, se a gente continuar da forma como a gente está, como sociedade, como país, o único ODS que a gente vai conseguir alcançar como objetivos e nas metas que estão inseridas, que são 169, é o ODS 7. Então, eu acho que a gente tem feito um bom trabalho, né, como setor elétrico, né, de estimular essa matriz renovável. A gente tem, de fato, privilégio de viver num país onde a gente tem muita estímulo a essa matriz, mas também não só estímulos naturais, mas também estamos sendo estimulados através de regulamentação a gerar esse tipo de energia, a ter uma matriz, né, a estimular projetos de eficiência energética, e aí não só com comunidades, mas também em empresas, né, empresas públicas, empresas privadas. Só no ano passado a gente executou mais de 300 projetos com esses objetivos, e que o nosso maior foco certamente é o ODS 7. Então é isso. Maravilha. Tarsila, você quer complementar com alguma coisa? Quer falar desse tema também? A gente está entrando agora nos nossos minutinhos finais. Então, se você quiser comentar e também fazer algum convite ou adicionar algum ponto que você gostaria de tratar e a gente não falou ainda nas perguntas. Não, acho que eu poderia já trazer as minhas
Palavras finais, então, a Márcia foi perfeita e é a grande entendedora aqui de energia do nosso painel, né? Não, eu acho que foi uma honra enorme estar aqui com vocês hoje, estar com o Dr. Carlos, estar com vocês, enfim, nesse grande festival, lindo festival. E a gente trouxe temas aqui muito importantes, né? Eu acho que, como a Márcia falou, e o Dr. Carlos o tempo inteiro falou também, o Brasil é uma das maiores potências biodiversas do mundo, né? E a gente pode realmente ter um papel fundamental nesse novo contexto, né? E a nossa geração também pode mudar esse rumo, né? Eu acho que a gente transformar todos esses ativos numa solução mais inteligente, né, de consciência, de realidade e contribuindo para o desenvolvimento do mundo e do nosso redor, tem tudo a ver assim, com liderança mesmo, né, de criar novas realidades. Então, assim, acho que a mensagem final que eu gostaria de dizer é cada um de nós, né, onde quer que estejamos, a gente precisa trabalhar nessa mudança profunda que a sociedade exige nesse momento, né? E tem muitas evidências aí de que é um melhor negócio mesmo. Então, assim, não dá mais, como a Márcia falou, a gente tem, além do desafio ambiental, a gente tem um desafio social, né? E assim, a gente nunca vai ser próspero se a gente realmente não diminuir a desigualdade também. Então, a gente tem que se sentir inquieto em relação a isso. Acho que não existe progresso com desigualdade social. A prosperidade que caminha com desigualdade social é moralmente inaceitável, né? Então, eu deixo aqui, por fim, uma grande mensagem que, assim, vamos criar novas realidades, vamos ser todos agentes de transformação. É isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Tarsila. Márcia, se quiser fazer últimos convites, últimas considerações, a palavra final. Bom, de fato, é um privilégio mesmo poder estar aqui com vocês. Sempre que a gente participa de eventos, né, eu participo de alguns, eu sempre falo, mas aprendo muito, né, e hoje não foi diferente. Então, queria agradecer pelo convite, convidar vocês, né, a conhecer um pouco mais dos projetos da Enel Brasil no LinkedIn. Eu acho que a gente tem feito muita coisa, eu acho que o que a gente fala muito sobre a nossa empresa, e a sociedade mais justa, né, e saudável que a gente está querendo construir. Eu acredito muito, e a empresa que eu trabalho também não conseguiria trabalhar se fosse diferente, mas eu acredito no mundo em equilíbrio, né, eu acredito que para qualquer stakeholder prosperar, seja ele nós como seres, né, humanos, pessoais, sejam as empresas, né, como entes privados e que têm fins, né, que visam o resultado e que têm fins lucrativos, o objetivo final é, de fato, viver numa sociedade mais justa, mais próspera, e a gente precisa que essa sociedade esteja saudável. A gente viu os impactos que uma pandemia causa, né, numa sociedade, como o professor Carlos bem comentou, a pandemia, daqui a pouco a gente vai ter uma vacina, foi um impacto, enfim, muito, muito, muito triste e grande para o planeta, né, para o mundo, para a Terra como um todo, mas você imagina o tema das mudanças climáticas, né? Então, eu acredito muito nisso, acredito na diversidade, né, dos pensamentos, eu acredito na diversidade das opiniões, então eu acho que é isso que a gente estimula internamente. Eu acho que é assim que todos os negócios, de fato, vão conseguir sobreviver, com uma sociedade mais saudável e com uma sociedade mais justa. Demais. Obrigado, Márcia. Obrigado, Tarsila. Obrigado a todo mundo que assistiu com a gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de estar aqui. Uma super aula que a gente teve com vocês hoje, com certeza.